Olá, começa agora o programa Silvana Rezende, é muito bom poder estar com você, mais um programa falando de gente que faz, gente que deu certo, gente que tirou a ideia da cabeça, colocou no papel, tirou do papel e colocou na realidade, não é? E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos trazer aqui para você conhecer uma empreendedora, tá? Que faz coisas deliciosas, vai contar desde como começou. Hoje está com muito sucesso, mas acontece que não foi sempre assim, não. Vamos lá então conhecer a Sofia Abrão Angerami, que é empresária, proprietária da Le Sofia. Seja bem-vinda. Obrigada. Senta aqui com a gente para contar a sua caminhada. Pois é. Não é? Porque ela estava aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar e ela falando para mim que não foi fácil não, né? Mas tudo, gente, tem que ter um momento e tem que ter a vontade acima de tudo, não é isso? Exatamente. Você sempre tinha essa vontade de fazer chocolate? Ou foi tudo... Você queria fazer alguma coisa, não sabia o quê? Ou já sabia que era chocolate? Eu já sabia que era o chocolate. Mesmo? Mesmo. Como é que foi, então, que começou? Você tem hoje a Le Sofia, que é uma Le Sofia Chocolates e Doces Finos. Exato. Não é? Tem quantos anos já de vida? Tem 11 anos a 11 empresa. anos. Tá. E hoje vocês estão no endereço fino, em Ribeirão Preto, quer dizer, são referência. Mas como é que começou tudo isso, Sofia? Olha, a Silvana começou bem lá atrás, bem novinha. Eu sempre gostei, né, de fazer doces. Desde os 10, 11 anos eu já mexia, já fazia e já vendia. E aí, com 13 anos, eu fiz um curso de chocolate, mas a tia da amiga veio dar, eu sou de uma cidade pequena do interior, lá divisa com Minas, de Caconde, né? E ela veio dar esse curso na casa da sobrinha dela. Mas aquele cursinho básico, simples, né? Mas eu sempre fui muito metida, comecei a fazer. E já, logo na primeira Páscoa, eu falei, eu vou fazer ovos de Páscoa. E na época eu fui pioneira na cidade, porque ninguém fazia ovos de Páscoa artesanais, né? E assim, errei muito. Isso com 13 e 14 anos? 13, 14 anos. Errei muito, né? Tive muito apoio da minha mãe, sempre ele do meu lado. Mas né? ela era também, ela gostava de doces? Minha avó gostava, minha mãe fazia, mas doces, né? Doces caseiros, de frutas. Mas ela, assim, sempre me apoiava. Como da primeira vez deu tudo errado. Não, o que nós vamos fazer? Vamos ligar para um, ligar para outro. Eu tinha uma prima em São Paulo que fazia, na época, né? Então, foi assim, com muito apoio dela também, né? E comecei a fazer. Comecei, vendia aqui, vendia lá. Isso na cidadezinha pequena. Na cidadezinha pequena. Mas aí tinha um limite, né? Tinha um limite. Aí depois, como é que foi? Aí eu vim para Ribeirão para estudar, né? E meus pais vieram logo atrás. Né? Eles montaram um restaurante, eles sempre trabalharam com isso. Montaram um restaurante ali no centro. E eu comecei a fazer também no restaurante. E na faculdade... A sobremesa você que cuidava? Eu que cuidava. A questão da alimentação não era a tua praia? Não, não era a minha praia. Meu negócio é o doce. Uhum. E eu fazia os bombons de morango, os doces. E sempre com chocolate? Sempre com chocolate. Né? Minha paixão, assim, sempre foi meu chocolate. O meu sonho sempre foi, desde pequenininha, ter uma fábrica de chocolate. Né? E aí, mas foi passando, eu acabei fazendo economia, depois eu casei. Você fez economia? Fiz economia aqui. Aí você se casou? Eu casei e fui para Florianópolis, né? Fui morar lá. Mas lá eu não fazia, né? Eu fui fazer outra faculdade de turismo. Ah, o sonho ficou adormecido. Ficou adormecido. Mas aí eu não consigo ficar parada, né? Eu não conseguia. Aí eu comecei a fazer, levar na faculdade. Aí tinha uma amiga que encomendava, outra encomendava e comecei a fazer lá. Aí minha mãe comprou aqui a Chocolat, no novo shopping. O quiosque dos bonequinhos. Falou, você tem que vir pra cá. Tem que vir porque ninguém entende de chocolate.
Então, foi quando eu já estava me separando e vim pra cá. Você e tinha comecei. filhos? Eu tenho um filho. Hoje ele tá com 14 anos. Tá. Aí você veio, isso há 11 anos. Há 12 anos atrás. Há 12 anos. Veio para ajudar a tua mãe, na verdade. Vim pra ajudar, lá no quiosque. No quiosque. Né, pra fazer os chocolates. Eu fazia tudo lá. Né? E aí, depois disso, como surgiu a Le Sofia, né? Que hoje a Le Sofia ela é mais conhecida pelos doces, né? Para festas. E eu tinha uma amiga da faculdade que eu reencontrei aqui. Né, da faculdade daqui. E ela falou, eu vou me casar e você vai fazer os doces. Eu falei, não, mas eu não faço. Você vai fazer. E os bem casados. Eu falei, mas eu nunca fiz. Mas você vai fazer. E eu fiz. E ali começou o boca a boca. Né? E logo em seguida, ela tinha uma cerimonialista. Aí a Cecília, de repente, falou, gostei muito do trabalho de vocês, vou indicar. Passou um tempo, não ouvi mais falar dela, né? Aí tocou o telefone. Era o Salvatore Laureano, nos convidando para estar junto com ele, que ele ia inaugurar um novo espaço. E a Cecília Secaf tinha comentado dos nossos doces e era exatamente aquilo que ele queria. Ele nem nos conhecia, nem o nosso trabalho, né? Foi aí que deu um boom a Le Sofia. Tá, e você falou nosso trabalho, mas era você sozinha na época? Quando eu comecei sozinha. Depois a minha mãe entrou de sócia. Então, para esse casamento, no caso da sua amiga, você fez tudo sozinha? Fiz. Tudo sozinha. Tá, e aí você, na verdade, como é que você procurou essas receitas? Você pesquisou? Você falou que não sabia fazer bem casado, Não. fez as pessoas gostaram. Como é que foi isso? Pesquisa. Só pesquisando. Eu nunca fiz nenhum curso. Eu sou autodidata. Então eu vou, eu pesquiso, fuço, eu compro, eu vejo uma coisa legal, um recheio legal, uma mescla. Eu vou e compro. Uma hora eu falo assim que, né, é um dom, né? Eu acho que é um dom divino isso. Porque de repente fala, preciso criar alguma coisa nova. E aí eu começo a pensar e eu falo para elas, não me interrompam. Eu entro na cozinha e sai. Que legal. E hoje você faz tudo leva chocolate. Os seus doces levam chocolate também. Levam. A maior parte leva chocolate. Tá. Então aí depois desse evento com Salvatore, que também é um nome conhecido, Exato. não é? Você foi mais conhecida. E aí foi o boca a boca e você foi crescendo. Exato. Nesse momento você não tinha ainda, você tinha só o quiosque com a tua mãe. Exatamente. Você não tinha ainda, Nada, era simplesmente era numa casa. a Sofia que fazia os docinhos. Exatamente. Tá. Aí você resolveu abrir Isso. uma rotisserie. Uma doceria, Como é que foi? né? E aí foi assim, eu fazia em casa, né? Aí com isso e com a procura que foi aumentando, nós resolvemos abrir uma loja lá no Jardim Paulista, né? Onde nós começamos. Com esse nome mesmo. Aí já ficou Aí já ficou Le Sofia. Le Sofia. É. Homenagem a você, que é a Sofia. Aí minha mãe, nós pensamos, ela falou, não, nada mais justo, né? Você que cria, você que... E ficou muito bonito. E ficou bonito, né? Ficou muito forte. bonito, né? E aí você, com a sua mãe, no caso, continuou com o quiosque e mais a Le Sofia. Vocês duas juntas. Não, aí lá é uma outra empresa, né? É separada. Nós fornecemos tudo para lá. Tá, mas o que diferença que tem, por exemplo, do Le Sofia do outro chocolate ou dos outros chocolates? Além do amor, da Sofia. Mas a Sofia, esse diferencial, assim, mas a Sofia também fornece, né, para o quiosque. Também. Então, o que acontece? Porque hoje, Sofia, a gente faz brigadeiro em casa. Né? Tem o bombom, é o que mais tem em tudo quanto é lugar. Exato. Como é que essas docerias, essas brigadeirias conseguiram crescer mesmo com tanta concorrência? Pois é, eu acho que cada um tem o seu diferencial, né? Hoje em dia tem muita variedade, tem muita coisa, muito recheio diferente. Hoje em dia a gente trabalha com muita coisa importada, muita mescla diferente. Então, eu acho que porque a gente sempre tem que estar criando, né? Buscando para ser diferente, para ter o diferencial. Mas aí, o diferente, por exemplo, desse que você fornece, que você fornece para o quiosque e você tem o seu, né? Significa que acho que os seus são mais finos. Exato, Então, os ingredientes são diferentes. O chocolate é o mesmo, a mesma qualidade, mas assim, os recheios são diferentes.
né? São diferentes, a gente trabalha com bastante recheio, mas importado. Então, é o que diferencia, né, do shopping para a loja. Tá. Agora, quantos funcionários você tem hoje? 11 funcionários. 11 funcionários. Mas você ainda está lá com a mão na massa? Tô, quando precisa, eu coloco a mão na massa. Tá. E você fez economia, você terminou outra faculdade? Turismo. De turismo. Você terminou também? Terminei lá. Usa a economia, usa o seu curso de economia hoje no dia a dia ou não? Usa, né? Usa bastante. Agora, hoje, você atende, no caso, você tem a doceria e você atende eventos. Eventos. Tem Exato. sempre eventos. Sempre eventos. Sempre tem eventos. Muitos casamentos, né? As pessoas falam, tem muita gente se separando. Mas tem muita gente casando, né? A gente tem vários eventos, vários casamentos, principalmente toda semana. Nós trabalhamos também muito com 15 anos. Né? Tá. Então, Nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, depois dos comerciais, porque eu quero sim que você conte pra gente as virtudes, tá? E as dificuldades da Sofia também para virar uma empreendedora, virar uma empresária, tá bom? Daqui a pouquinho, não saia daí. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Estamos de volta ao programa de hoje, um programa doce aqui, porque a gente está com a Sofia Abrão Angerani, que é proprietária, empresária, proprietária da Le Sofia Chocolates e Doces Finos, né? Uma loja conhecida e reconhecida em Ribeirão Preto e fora de Ribeirão também, né? Também. Você consegue vender para fora também? Consigo, fazemos muita festa pela região, até São Paulo. Pegamos muito casamento em São Paulo. Qual você acredita que tenha sido o segredo do teu crescimento? Porque você conseguiu, né? Não é fácil manter hoje uma loja na Zona Sul, nós sabemos dos valores que são, dos preços que são. Quais são os seus segredos para isso? Além da qualidade, do seu amor pelo chocolate. Com certeza. Né, isso conta muito, né? Mas eu acredito assim, da gente estar sempre renovando, sempre inovando, né? Sempre trazendo uma coisa diferente. Então as pessoas que vão lá procuram e sabem que vão encontrar uma coisa diferente.
E nós também personalizamos, nós fazemos o doce que você quer, nós desenvolvemos. Eu já cheguei a desenvolver vários doces para o cliente. Não, eu quero um doce de banana, então eu vou e desenvolvo. Então, eu acho que esse assim, é o grande diferencial. Tá. Olha, desafio de lidar com colaboradores, com os funcionários, né? Passar, porque muitas vezes as pessoas não têm o amor por aquilo que você tem, né? Como é que é? Quais são as maiores dificuldades que você encontra no dia a dia? Eu digo que essa é a maior dificuldade, né? É muito complicado. Eu já, assim, no começo eu quase enlouqueci. Hoje eu me dou melhor com isso, né? Mas, assim, graças a Deus eu tenho um quadro muito bom, né, de funcionários que estão um bom tempo comigo, né? E hoje elas já conseguem. Mas qual que é a sua dica para quem está nessa situação aí que você já esteve? Olha, a gente tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura. E é o que eu falo sempre para minhas funcionárias. Se você não trabalha com amor, né? Porque o chocolate, ele é muito delicado. Então, se você não gostar daquilo que você faz, não adianta você ficar, porque o chocolate não vai sair. Não vai sair bonito. Então, você tem que se dedicar. Você tem que ter amor naquilo que você está fazendo. Né, o que a gente sempre, eu estou conversando e a gente fala todas as vezes, porque é diferente do funcionário, a hora que ele faz e ele vê e ele fica encantado com aquilo. Isso é legal, né? Isso é bom. Você acaba treinando também essas treinando pessoas. Eles. Geralmente, todos que chegaram lá, ninguém sabia, exceto uma que entrou agora, mas ninguém nunca tinha mexido com chocolate. E essas pessoas, no caso, acabam sabendo os seus segredos, né? Exato. E como é que é lidar com isso? Você tem alguma coisa que você não passa? Ou você abre e fala, olha, a Sofia fazendo vai ser diferente? Exatamente. Eu penso assim, eu penso que tem para todo mundo, né? E tem é o amor, eu acho, da gente, os segredos da gente, né? E eu não tenho esse medo, você sabe que eu nunca tive, então eu ensino. Então, às vezes vem uma pessoa, da outra cidade, você me dá umas dicas, eu ensino com o maior amor, né? Que, como eu gostaria que fizesse, de uma hora que você precisar. Mas eu não tenho esse medo. Muita gente me pergunta, mas e se sair daqui, passar para outro? Não vai ser a mesma coisa que o da Sofia. Então, essa é uma preocupação que realmente eu nunca tive. É a sua segurança, né? Segurança. Que faz com que você, na verdade, fale, olha, se eu continuar à frente, vai ser diferente. Exato. Tá. Olha, conta pra gente, você que começou aí de forma informal, né? Teve que passar depois a ser empresário, oficializar tudo, mas nas suas características pessoais, o que você teve que trabalhar em você que era difícil, que você falava, puxa vida, essa qualidade eu ainda não tenho e eu preciso aprender? Administrar, né, a parte administrativa, né, é muito complicado porque eu sou mais assim da produção, né, e eu abracei tudo, então de uma hora para outra eu tive que fazer tudo, né, porque eu fazia ali em casa, eu administrava ali, e de uma hora para outra nós abrimos a empresa, eu tive que administrar tudo, então foi bem complicado, né, uma coisa assim que é complicado, você tem que passar para o funcionário aquilo que saia do seu jeito, né? Que você tem que ensinar. Isso eu não sei muito bem. Minha mãe fala, você não serve para ensinar, né? Então, como eu acho que eu nunca tive ninguém para me ensinar, eu acho que as pessoas têm que ser igual, tem que ver uma vez e fazer, né? Mas então, você não serve para ensinar. O que ela vê que falta? A forma que você ensina? Eu acho que eu não sei, assim, totalmente dos detalhes, né? Tem a paciência, né? É algo que você está trabalhando. Estou trabalhando bastante. Olha que interessante, porque muitas pessoas acreditam, né? E veem os outros como perfeitos, ou veem, só dá sorte, o outro está com sorte. É muito fácil as pessoas falarem isso, né? Então, ou seja, você tem sucesso mesmo com pontos que você está tendo que trabalhar em você, Exato, né? O administrativo você teve que se virar para aprender. Para aprender. E hoje você tem um funcionário para cuidar disso. Eu ainda cuido de boa parte. Hoje eu tenho o meu marido, que ele me ajuda, né? Mas eu ainda cuido. E o desafio do empresário que está começando, e até tem empresários que já começaram há muito tempo, é não misturar o dinheiro pessoal, o dinheiro da casa, com o dinheiro da empresa. Exato, isso. Isso foi difícil no início? Muito difícil. Muito difícil, porque a gente trabalhava ali em casa, né? Então era tudo ali. E é uma dica importante, né? Para quem é empresário, que tem que por que menor separar, que né? seja a empresa, tem que separar, né? E conta pra gente agora,
uma virtude ou uma qualidade tua que fez você ter o sucesso e chegar onde você chegou? Olha, eu sempre, é aquilo que eu te falei, eu sempre fiz de tudo para ajudar as pessoas. Eu tenho esse prazer em fazer, em ajudar. Então, acho que é o coração, né? Um coração que eu faço qualquer coisa para qualquer pessoa, independente se seja da família, seja não for. Eu tenho isso comigo. Mas tem um monte de gente que também é assim e nem por isso tem sucesso empresarial. Que qualidade, que característica você acha que fez você ter a persistência que você teve? Eu sou muito teimosa, sou muito guerreira, né? E quando eu quero uma coisa, não tem ninguém que tire da minha cabeça. A persistência, a persistência. Então. Teve algum momento que você falou assim, olha, tá difícil, acho que eu vou parar por aqui? Não, teve momentos difíceis, mas assim, de parar, né? Não, eu vou conseguir. Teve momentos muito difíceis, né? Ainda mais que eu sozinha, com um filho pequeno, né? Tendo que enfrentar tudo sozinha. Então, é difícil, mas eu vou conseguir. Numa outra cidade. Uma outra cidade, né? Tudo, né? Uma mudança. Eu mudei com um filho de 2 anos, né? Então, sozinha. Eu fui pai, eu fui mãe. Para recomeçar a sua vida e começar um trabalho. Exatamente. Né? Agora, o que você hoje está vendo nessa crise? Ela afetou o teu trabalho, afetou o teu negócio? Não afetou. Até agora, assim, nós não podemos falar, né? Porque nós temos fechados casamentos. A Páscoa realmente caiu um pouco, né? Mas foi engraçado porque a Páscoa, assim, nós vendemos muito para empresas, presente aos funcionários. Esse ano, a procura foi muito maior, né? Que é uma coisa que você acha, não, esse lado vai cair porque as pessoas estão cortando muitos gastos. Mas a loja, assim, deu uma queda. Mas, assim, não uma queda que assustou muito, né? Porque era visto como um supérfluo. Exato. Né? Ou é visto como um supérfluo. Mas, né? para você ver, o Dia das Mães, o ano passado, o nosso Dia das Mães nunca foi bom, né? Porque, geralmente, Dia das Mães você dá um presente legal, um presente bom. O ano passado foi ótimo. Nós não esperávamos. Então, eu acho que com a crise, as pessoas não deixam de dar, mas pode dar uma lembrança. E o chocolate... O que eu ganhei não tá aqui. Ela trouxe um presente pra mim que eu não conhecia. Eu pedi a produção pra pegar, porque eu achei muito bonito. Você que criou? Nossa. Aí vocês criam? Eu fico procurando e vejo e vou atrás das formas, porque o chocolate depende muito das formas, né? Então, aí eu consegui as formas pra estar fazendo. E aí você vai criando dessa forma? Vou criando dessa forma. Pode me entregar aqui, Bruno. Não tem problema você aparecer. Gente, eu achei de um carinho. Eu posso mostrar, né? Quer dizer, pra você é até bom, né? Mostrar, né? Mas vamos ficar de olho gordo no meu presente, hein? Sou mamãe. Isso aqui é pro Dia das Mães? Pro Dia das Mães. Nós estamos lançando agora a carteira com o sapato. E uma carteira, gente. Imagina comer isso aqui, que delícia. Olha isso aqui. Bruno, tá dando pra pegar a carteira e o sapato. Olha bem, um escarpão. Imagina comer isso aqui, começar pelo salto ou pelo bico fino, hein? Que delícia. Então, você vai criando e você acha assim, tá, a crise tá aí, mas a gente tem que inovar, então. A gente tem que inovar. Vamos criar outra coisa. Então, eu não posso dar uma carteira de couro para minha mãe. Pode dar eu dou um chocolate. Que o chocolate agrada a todos, né? Chocolate sempre agrada. Então, mulher principalmente, né? Muito homem vai lá comer chocolate? Muito homem. É engraçado isso, né? Porque, e todo mundo, geralmente também quando vai fechar um casamento, mas precisa de tudo isso, o homem não come. Engano, homem come muito doce. O meu marido gosta de chocolate. Mas eu tenho 2 irmãos que não gostam de chocolate. Olha, porque não gostam, assim, interessante. Né? Não gostam como a gente gosta, né? Exato. Mas, assim, a gente vê muito lá na loja, muitos homens, muitos executivos, porque ali tem muitas empresas, muitos prédios empresariais, né? Então, depois do café, vão tomar um café e comer um chocolate. Que é a sobremesa. Que é a sobremesa. Tá. Olha, o que você falaria para quem está nos assistindo agora e está tendo que cortar margem, diminuir margem de lucro, porque eu imagino que você também deva estar fazendo isso, porque você está importando. O dólar está lá em cima, porque o nosso real está muito desvalorizado, né? Você está tendo que, para segurar os preços e continuar vendendo, você está tendo que diminuir a sua margem de lucro, né? Qual a dica que você dá
para quem está aí no desespero dessa crise? Olha, a gente tem que primeiro acreditar, né? E que tudo vai passar. E eu acho que nas crises surgem as oportunidades, né? Principalmente como agora, Dia das Mães, né? Ninguém dá um presente, então vamos fazer alguma coisa para presentear a mãe que todo mundo possa dar. E realmente é aquilo que você falou, vamos cortar o que a gente pode cortar os custos, cortar o que é mais supérfluo, né? O que dá para cortar, porque realmente nós também cortamos muito, né? Mas ter esperança que vai conseguir, porque E o desafio é cortar sem diminuir a qualidade, né? Exatamente. Então, cada vez a gente ganha menos. Mas é o que eu falo, numa crise dessa, se nós estivermos empatando, já tá bom, né? A gente supera depois. Bom, olha, Sofia, parabéns para você, tá bom? Por estar adoçando aí a nossa vida, tá? Pela sua história aí de luta guerreira, né? Como você disse, sozinha, com um filho, acabou empreendendo dessa forma e é um sucesso aqui hoje. Parabéns mesmo, tá bom? Obrigada. E muito sucesso, cada vez mais. Obrigada. Para você e para tua mãe, né? Isso. Que também te ajuda. O nome dela qual é? Regina. A dona Regina, que também te ajudou. Exato. Tá? Um abraço para você. Obrigada, tá? querida. Olha, nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Voltamos ao nosso programa e agora nós vamos dar uma dica interessante aqui. Você sabia que várias pessoas podem conseguir comprar veículos 0 quilômetro com descontos de 30%, 25% e por aí vai? Então, será que você se encaixa nessa situação? Vamos então conversar agora com o advogado João Henrique Gonçalves Domingos, que vai nos falar um pouco sobre essa questão. Conta pra gente então. São alguns casos, nós sabemos aí, claro, né? A gente não vai entrar na questão de taxista, nós vamos entrar nas questões das pessoas, pessoa física, né? Exato. Quais pessoas podem conseguir comprar um carro com desconto? Silvana, boa tarde, agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Na realidade, é um benefício tributário.
quando algumas pessoas que se encaixam em determinadas situações de doenças pré-existentes, elas podem requerer para a Receita Federal do Brasil, num primeiro momento, e num segundo momento, para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para que o tributo que incide na compra desse carro, né, seja estornado. Então, é por isso que ela acaba tendo um desconto que pode chegar, sim, a valores superiores a 30% do valor do veículo. Então, na verdade, não é a concessionária que reduz o preço, mas a concessionária passa a pagar menos imposto e aí pode repassar esse preço menor. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso. Tá. Agora, quais moléstias ou quais doenças? Basicamente, são aquelas doenças que dificultam a locomoção. Por exemplo, uma deficiência de membros inferiores ou superiores, uma pessoa que tenha um câncer de mama e que, porventura, venha limitar aquela possibilidade de fazer esforço com o braço, então, que necessite uma adaptação. Não é o fato só de ter tido câncer de mama. Tem que, na verdade, ter comprometido o movimento. Sim, para várias doenças, por isso que é importante, né, e a gente frisa isso, o primeiro passo para se conseguir esse benefício é você conseguir um laudo médico que identifique de forma muito transparente qual é a sua moléstia, quais as limitações físicas que essa moléstia vai lhe implicar, né, para que você possa pleitear esse benefício. Lembrando que outras doenças, né, também possibilitam, como é o caso da cegueira, algumas situações onde o fisco entende, o Estado entende que é necessário que aquela pessoa, seja pelos custos da doença em si, né, pela necessidade que aquela pessoa tem de se locomover, de buscar um acesso à saúde, ou seja, é uma necessidade da vida cotidiana, né? Então, é por isso que existe uma finalidade dessa norma maior, que é exatamente possibilitar que essas pessoas tenham, fazendo frente a esse custo, que é um tratamento, uma vida mais fácil nesse sentido, né? Então, não é só para a própria pessoa dirigir. Então, tem até doenças, por exemplo, a pessoa que é cega ou uma pessoa que não tem condições de se locomover, essa pessoa pode comprar o nome dela. Isso. E aí para outra pessoa dirigir. Exatamente. Para ela. A legislação é expressa até no sentido de que você tenha faculdade de indicar condutores que sejam autorizados a dirigir esse veículo. Então, no caso de ter alguma moléstia ou algum problema mental, já que você não pode indicar ninguém, né, não teria condições psíquicas para isso, então você não pode, nesse caso não. Pode sim. Quando você tem uma pessoa nessa condição, geralmente ela é acompanhada por um tutor, um curador que cuida dos interesses dessa pessoa que tem essa necessidade. Ela, levando a representação que ela tem, ela pode, em nome dela, entrar com esse pedido, em nome da pessoa, entrar com esse pedido, sendo ela ou algum outro terceiro o condutor habilitado para dirigir esse veículo. E qualquer veículo? Há uma limitação, tá? Quando a gente está falando de dois tributos diferentes. O IPI, que é um tributo federal, que vai até 35%, é um tributo extremamente oneroso, né? E o ICMS, que em regra a gente pode tratar de uma margem de 18%. O IPI não tem essa limitação, eu poderia adquirir qualquer veículo. Mas o ICMS, que é cobrado pelos estados, e é através de um convênio com todos os estados da federação, ele dá uma limitação para que você compre veículos com um valor até R$70 mil, que é um bom valor. Sim. E se briga para que esse valor seja aumentado, corrigindo os índices inflacionários, né? Que essa legislação é de 2009, para que se aumente o valor em torno de 90, 94 mil. A expectativa é que para o próximo ano, né, até porque a isso venha vai acontecer. Aumentando. Mas olha que absurdo, quer dizer, 35%. Por isso que os carros no Brasil são tão caros, né? Carros muito melhores que os nossos nos Estados Unidos estão lá pela terça parte, né? Ou metade do preço que a gente tem aqui, porque 35% do valor só de IPI que vão para o governo federal, e aí está explicado porque tem tanto dinheiro lá em Brasília assim, não é? Exato. E que não retorna para a gente. Exato. E 18% de ICMS. de ICMS.
Aí, esses carros não são carros especiais, ou seja, aqueles carros para deficientes físicos, por exemplo, são carros muitas vezes especiais, não é isso? São carros feitos especialmente, dependendo da dificuldade que a pessoa tem, não é? Existem carros que necessitam de uma adaptação, como um pedal para aceleração ou para troca de marchas, mas ambos, né, sejam esses carros que necessitam dessas adaptações, ou sejam os carros, por exemplo, de uma pessoa que tenha sofrido a mastectomia radical, que é a questão do câncer de mama e que limita o movimento. O direito é o mesmo, em termos de benefício tributário. Tá. Então, o desconto, né, a forma de você pedir é o mesmo. O que muda, né, para quem tem a carta e para quem não tem a carta? Quem tem a carta vai ter que constar expressamente na carta que ele tem a obrigação de dirigir veículo adaptado. Quem não tem a carta tem que entrar com um pedido por óbvio, sem isso. Então, vamos agora explicar o que é, quais os passos que uma pessoa deve dar para conseguir. Primeiro, com o médico. O Brasil realmente é um país muito burocrático, né? Não se nega. Mas não é um procedimento assim que é o máximo da nossa burocracia, mas tem um pouco disso. Qual que é o primeiro passo? O cidadão identificar a sua doença e conseguir um laudo médico oficial. O que é um laudo médico oficial? Para que todos possam entender, aquele que é obtido junto ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, ainda que a pessoa tenha feito um tratamento numa clínica particular, é essencial que ele passe por um médico do Sistema Único de Saúde. Num posto de saúde. Pode ser num posto de saúde, numa UPA, num hospital, numa clínica que seja credenciada, mas é fundamental que assim seja. Um serviço público. Isso. De posse desse laudo, ele vai levar esse laudo, existe um formulário específico, muito fácil de ser obtido no site da Receita Federal. De posse desse laudo assinado, ele vai dar entrada no requerimento de concessão do benefício do IPI junto à Receita Federal do Brasil. No próprio site ou Não, ele tem que ir pessoalmente lá? Tá. Fisicamente. Ele entrega com o protocolo, com seus documentos pessoais, assinatura, comprovantes, etc., mas documentos fáceis até de se conseguir. A Receita tem um prazo, e os últimos que eu auxiliei, né, em torno médio de 3 meses, ela dá a resposta se foi deferido ou indeferido o seu pedido. Sendo deferido, ele vai pegar... Deferido significa sendo aceito. Foi aceito. Você realmente tem o direito a adquirir um veículo com o desconto, tirando o IPI. A Receita, dando esse deferimento, a pessoa pega e vai no posto fiscal estadual, porque são órgãos distintos, um é federal, o outro é estadual. Aí o estadual... Vai na Secretaria da Fazenda do Estado. Isso. O órgão estadual vai analisar o mesmo pedido, como já foi deferido pela Receita, praticamente 100% dos casos ele também reconhece, e ali ele também vai te emitir um documento muito similar, dizendo que você também tem direito a não pagar o ICMS e o IPVA, que também é uma excelente notícia para quem tem esse direito, né? Com posse do documento da Receita, do documento da Receita Federal, da Receita Estadual, aí sim o contribuinte, respeitado o limite de 70 mil, vai na concessionária que ele desejar e entrega essa documentação para que o veículo seja faturado junto à montadora com o respectivo desconto. Tá. Olha... Não é tão fácil. Mas sabe, eu imagino que isso deva acontecer dessa forma, infelizmente no Brasil, a burocracia existe no Brasil, porque, infelizmente, muitas pessoas de má fé poderiam tentar, não é? Então, nos países sérios, se a pessoa, a maioria delas, jamais vai chegar lá pedindo alguma coisa se ela realmente não tem aquele problema. Mas no Brasil, infelizmente, ainda nós temos que aprender muito, né? Então, acho que por isso que pede para o médico, né? E depois a Receita e tudo mais. Supor que a Receita deu ok, mas o Estado não dê. Ou vice-versa. Você tem desconto só de uma das partes? Você tem só de uma das partes. Tá, mas mesmo assim você consegue. Por exemplo, um não anula o outro. Se a pessoa for uma pessoa mais abastada, ou que tem um interesse de comprar um carro mais caro,
tem um problema físico reconhecido, ela pode comprar um carro acima de 70 mil, mas só vai ter o benefício do IPI, porque o Estado não reconhece carros mais caros. Mas cada um tem a sua autonomia. Mesmo assim, descontando 30%? Mesmo assim, é um desconto bastante razoável. Está muito bom. Doutor, obrigada pelas suas explicações, esclareceram muitíssimo. Se você que está aí nos assistindo tiver mais perguntas, manda para a gente, tá bom? Entra no nosso site, silvanaresende.com.br, e a gente encaminha as perguntas também para o Dr. João Henrique Gonçalves Domingos. Muito obrigada. Tá? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br.
Olá, estamos de volta. E eu quero perguntar para você. Você está vendo essa caixa aqui? Você tem ideia do que seja esse negócio aqui? Gente, fui apresentada agora a isso aqui. Isso aqui, na verdade, tá dando para mostrar, Bruno? É um carregador portátil de celular. Ele não precisa ligar a energia elétrica. Tá vendo? Olha que interessante. E ele pode, ao mesmo tempo aqui, atender a 3 aparelhos. Ó, quem criou esse aparelho, sei lá como é que vai chamar isso aqui, esse carregador portátil, é o Fernando Russo Hisamitsu. É isso? Isto. Que é o empresário que está aqui no nosso programa hoje. Como é que foi isso aqui? Você é engenheiro eletrônico. Engenheiro eletrônico. Eletrônico. Uhum. Como é que foi essa sua criação? Você partiu de que princípio? Quanto tempo você demorou? Tem um monte de perguntas, porque estou muito curiosa. Então, na verdade, eu tinha um sócio, uma outra empresa, a gente fornecia circuito eletrônico para várias empresas, mas a gente não tinha um produto nosso, né? Estava sempre dependendo de uma empresa vender para eu estar fazendo a venda desse circuito eletrônico. E a gente precisava focar em alguma coisa que fosse nosso, um produto. Circuito eletrônico para que você fazia? Para a área de saúde, hospitalar, odontológico. Então, por exemplo, eu fazia uma cadeira de dentista. Eu fazia o controle da cadeira do dentista. Aquilo que faz ela subir, exatamente, ela descer. Então, eu fornecia um kit eletrônico para uma fábrica. A fábrica montava na cadeira, por exemplo, e vendia ao dentista, entendeu? Mas eu estava sempre numa linha de produção como um terceiro. Então, a gente tinha necessidade de ter um equipamento nosso, um produto nosso, que dependesse do nosso conhecimento, da nossa produção, do nosso comercial, entendeu? E aí foi tendo ideia, conversa com um, conversa com o outro. Aí tem um Cassiano, que hoje ele veio a ser sócio nosso, né? E ele teve a necessidade, numa viagem dele, de ter um carregador de celular em restaurante, porque ele precisou e não tinha como carregar o celular dele. Ele veio até a gente, conversou com a gente, e aí a gente começou a desenvolver esse equipamento, entendeu? E aí hoje ele veio até a ser sócio nosso. Que legal! Então, na verdade, foi uma ideia que Exatamente. partiu de uma necessidade Exatamente. que deu essa ideia. Sim. Tá, da ideia que chegou até vocês, até isso aqui pronto, quanto tempo demorou? Foram uns 8 meses. 8 meses. Uns 8 meses. Tá. É porque, na verdade, veio a necessidade de um carregador de celular. A gente começou a desenvolver, fazer, só que assim, a gente chegou num custo final que um estabelecimento, um restaurante não iria ter condição de compra. A gente sabia que precisava dele ser portátil, para não mexer com estrutura, tomada de um restaurante, de um estabelecimento. Então, a gente precisava fazer ele realmente portátil. Só que ia levar demais o custo, então um restaurante ele não iria comprar, não ia ser difícil comercializar. Então a gente começou a ter ideias, reuniões, divergências, convergências para poder chegar em alguma coisa que fosse de comércio. Então aí foi a ideia de colocar a tela, que aí você, em vez de você oferecer um sistema de carga, você oferece um sistema de recarga para celular, mas agregado a um sistema de propaganda, de anúncios, tanto para o estabelecimento quanto porque, por exemplo, hoje a gente vende licenças de uso para outras cidades. Então, eu vendo numa determinada cidade, ele estabelece os restaurantes, casa de show, bares, e passa a vender anúncio nessa cidade, entendeu? Então, hoje eu vendo anúncio em Ribeirão Preto, então eu tenho esse equipamento que a gente pode fazer locação, tanto para o estabelecimento, ele põe um item publicitário do estabelecimento, quanto eu posso colocar no estabelecimento e usar o espaço dele vendendo anúncio. Então, em Ribeirão Preto, eu loco o equipamento e vendo anúncio nos estabelecimentos que eu estou. Então, ele não é vendido, então? Ele não é vendido. Ele não é vendido. Não. Ele é locado. Ele é o locado. dono de um... Desculpa. Vamos supor que eu seja dona de um restaurante. Eu te alugo. Exatamente. Eu te alugo. E aí, são dois sistemas. Também dou direito... Você pode alugar ele e usar um item publicitário seu, ou eu coloco ele no seu estabelecimento, às vezes em comodata, onde eu vou usar o seu espaço. Ah, tá. Então aí não tem custo para mim. Não, aí não teria custo para você. Eu posso usar também aqui e colocar meu cardápio? Poderia aqui? Também, exatamente. E escolher. Uma promoção, Dia das Mães, algum evento característico, né? Poderia estar colocando sim. Tá. Quanto em média fica um aluguel de um aparelho desse? Aí depende, são caso a caso, porque tem item, por exemplo, quantidade, né? Quantidade e período. Mas ele gira em torno aí de R$200, R$150 por mês cada um, entendeu? Por mês. Ora, não tem perigo, tudo bem que o negócio é pesado, mas a gente sempre tem risco. Não tem perigo de alguém levar embora? Não, acredito Não aconteceu que não. isso ainda não?
Na verdade, a gente teve um caso, mas assim, foi numa festa, um evento que teve assim, com um grande fluxo de gente, tinha mais de 5.000 pessoas, não era um estabelecimento, a gente locou para um evento, entendeu? E aí fez um lounge, um setor de recarga de celular para os clientes da festa, entendeu? E ali acabou sumindo um. Mas assim, a nível de estabelecimento, é muito raro acontecer isso. Mesmo porque a pessoa, às vezes, para carregar essa bateria, a gente precisa de uma fonte que foi a gente que desenvolveu também, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que vai fazer o furto disso não tem muita utilidade para isso, entendeu? Tá. Você falou que vocês demoraram 8 meses para desenvolver, né? Sim. Em média, quanto que vocês gastaram? Até chegar aí, a parte de desenvolvimento, ela teve não foi um item muito caro. Foi na média aí do primeiro projeto, o primeiro protótipo, na faixa aí de uns R$10.000, entendeu? O que se tornou caro depois foi a questão da patente e quando a gente começou a fabricar o equipamento em si, né? Tá. Porque quando a gente começou a vender licenças para outra cidade, a gente tinha que ter um estoque um pouco elevado para suprir a necessidade de quem comprasse a licença, né? Mas seria um tipo de franquia. O que você não está colocando aí, nessa conta tua, não. são as horas e horas que você estudou para criar. Não, simplesmente não é? custo de componente. Muita combinação. Ah, não, isso teve. Até para testar que tipo de bateria que era, né? E a ideia bateria, né? Que a ideia tem um preço muito alto. Para né? você chegar também na homologação de componentes em si, a própria tela, o próprio cabo. Por exemplo, o iPhone não é qualquer cabo que você pode colocar, ele vai dar erro, entendeu? Então, tem uma série de itens que demorou chegar num produto final, entendeu? Você já tinha visto isso em algum outro lugar? Não. Então, porque eu vejo as tomadas em aeroporto, né? Mas eu realmente, assim, eu nunca tinha visto, né? Hoje existem uns totens fixos que você vai, coloca o celular, tranca com uma chave ou passa um cartão, né? Mas você fica longe do seu celular, né? Você não tem o conforto de estar acessando, tirando foto, vendo mensagem. E aquela tomada fica lá, e aí a gente quer ficar, todo mundo quer pegar uma cadeirinha, pelo menos nos aeroportos, Sim. Todo mundo quer pegar uma cadeirinha perto porque quer vigiar o aparelho. O aparelho, exatamente. Né? Então, isso aqui, estando na mesa do restaurante, né? Fica muito mais fácil, muito mais interessante isso, né? Muito mais fácil. Tá, você então, esse seu negócio agora, a invenção, está dando condições a vocês de deixarem de lado aquela outra função e hoje está voltado para esse negócio? Na verdade, a gente já deixou. Já deixou? Já deixou. Os sócios já deixaram, na verdade. Já está dando retorno para vocês? Já está dando retorno para a gente. Tem 3 sócios que já estão 100% focados nisso, entendeu? Então, graças a Deus, hoje a gente está bem tranquilo. Agora, uma outra coisa que vocês estão tendo que desenvolver também é com relação à área comercial. Agora, né? Porque isso não era uma coisa que vocês tinham não costume, tinha conhecimento inclusive nenhum. Com publicidade. Não tinha, zero de conhecimento. E aonde vocês foram buscar isso? Então, aí foi necessidade mesmo, tá? A gente foi conversando com um parceiro, outro, fechamos com algumas agências de publicidade que deu um auxílio bom pra gente, está dando um auxílio bom pra gente, entendeu? Mesmo porque a própria agência não entendia o que a gente tinha, entendeu? Para poder formatar um valor de preço, um valor de... Estamos fazendo estudo de viabilidade de visualizações, entendeu? Então, é tudo novidade. Então, não são coisas palpáveis que você tinha como tirar uma cópia ou um exemplo de algum outro lugar, entendeu? Tá. Foi tudo aprendendo mesmo no uso. Tá. Olha, eu tenho o hábito de perguntar para os empresários que chegam aqui, para os empreendedores e tudo mais, é um ponto positivo dele que fez com que ele chegasse aonde ele chegou e um ponto, vamos dizer, que ele teve dificuldade e que ele percebeu que ele precisaria melhorar. O que você percebeu em você que você precisaria melhorar e que você melhorou ou que ainda está no processo de melhoria? Então, na verdade, a gente está no processo de melhoria ainda. Porque, como eu disse, a gente está vendendo licenças de uso para outras cidades. Então, por exemplo, é como se fosse uma franquia. Então, a gente não tinha essa noção de visualização, de marketing, de publicidade, entendeu? Então, a gente está melhorando esse sentido de comunicação visual, oferecendo um adesivo para pôr no cardápio, um adesivo para pôr na parede, para informar que naquele estabelecimento existe o equipamento, entendeu? Tá. Então, essa parte de ajuda ao licenciado, a gente está aprendendo. Foi um ponto negativo nosso, que a gente começou a vender, teve que parar um pouquinho para reestruturar essa parte,
para poder dar um suporte melhor ao licenciado. Então, na verdade, entrar num negócio sem conhecer, Sem conhecer. sair à rua para vender sem conhecer. Sem conhecimento. Mas, na verdade, foi o fato de vocês saírem que vocês ficaram sabendo que Sim, precisava conhecer que isso. precisava conhecer, Então, exatamente. precisava ter saído. Precisava. Né? E uma característica pessoal tua que você está tendo que trabalhar para melhorar como empresário? Essa parte de relacionamento, porque assim, a parte de engenharia você tem um foco mais fechado, né? É uma sala, então você convive com menos gente, essa parte você vai desenvolver um equipamento, um projeto, fazer. Então você não tem uma parte muito de relacionamento, muito social, entendeu? Então é uma parte que a gente tem que trabalhar na gente para ter um comercial mais forte, para ter um contato melhor. Já está dando pra até desenvolver. entrevista, então significa que está trabalhando bem. E fala uma qualidade tua, uma característica tua importante que está fazendo você ter esse sucesso. Persistência e positivismo. É o que precisa. Olha, Sempre tive. coincidentemente, a empresária anterior também colocou essa questão, né? O acreditar também. Legal. Eu sempre Olha, acreditei. o nosso tempo acabou, tá? Mas eu quero te dar os parabéns, Obrigado. né? Por essa carregador portátil, né? De celulares. Muito sucesso. Ainda quero encontrar essa maquininha nos restaurantes aqui. Fala, eu conheci quem criou, quem inventou. Tudo de bom, Fernando. Parabéns aos teus sócios Obrigado. também e muito sucesso para vocês, ok? Tá bom. Nós vamos ficando por aqui no programa de hoje. Espero que a gente tenha sido útil com as informações aqui tratadas. Um abraço para você e até semana que vem, com certeza.